Olá, galera. E aí? Vamos continuar aí o nosso estudo aí sobre direito penal e essa evolução ao longo da história da humanidade aí, beleza? Nós estávamos dando a definição de direito agora há pouco e vimos sobre o conceito do direito penal, qual é essa abordagem, o que ele trabalha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases de evolução do direito penal no contexto da sociedade aí. Então, de antemão, pessoal, a gente tem o seguinte, que no direito penal a gente teve 3 fases, que alguns historiadores consideram essas fases muito importantes a título de estudo para o direito penal. Então, essas fases nós iremos ver agora aqui, beleza? A primeira fase, no caso foram 3 fases, então a gente vai falar da primeira. Mas que fique bem claro que na evolução do direito penal, nós tivemos 3 fases logo na fase inicial, que a gente teve a primeira fase, que foi justamente a fase da vingança divina, que vamos detalhar em que consistia a fase da vingança divina. Tivemos também a segunda fase, fase da vingança privada, e terceira fase da vingança pública. Então, basicamente, a gente no início da evolução do direito penal tivemos 3 fases: a vingança divina, a vingança privada e, por conseguinte, a vingança pública. Bom, então a gente vamos ver características de algumas, daí geralmente não cai em prova, isso é a título de curiosidade mesmo, para que as pessoas entendam um pouquinho aí da evolução do direito penal ao decorrer da humanidade. Tratando-se da vingança divina, a lei, pessoal, ela tinha origem divina. O que significa isso? Caso ocorresse uma ofensa à lei, isso, na época, era tido como um desrespeito à divindade. Mas que divindade seria essa? É como se fossem os deuses. Então, observe que os deuses eles exerciam influência enorme no início, em que muitas das vezes qualquer afronta a uma divindade era tido como um desrespeito à lei. Por isso que a lei tinha uma origem divina. A gente não vai entrar muito em detalhe, até porque isso não é muito explorado em prova, mas algumas punições elas vinham através de secas profundas. Os povos passavam muita necessidade como forma de punição a uma quebra de confiança na lei, e povos acreditavam que secas profundas, chuvas intensas, eram motivo suficiente para que a divindade, por meio dessa forma de lei, pudesse trazer uma consequência, entre aspas, jurídica, na vida das pessoas daquela época. Passando adiante, então essa seria a vingança divina. Um fator do ponto de vista de uma divindade que, muitas das vezes, infringindo essa norma, a divindade ela poderia fazer sua vingança através de secas profundas, chuvas intensas. Tem relatos até que faltava comida, às vezes, para as pessoas daquela época. Mas é geralmente por aí. Isso daí geralmente não cai muito em prova, mas só para título de curiosidade. Na vingança privada, a gente já tem o seguinte. A gente tem o famoso critério da justiça pelas próprias mãos. Observa que aqui eu já não tenho mais a divindade, mas eu já tenho o próprio ser humano assumindo uma postura de profunda posição diante das circunstâncias adversas. Então, observe que aqui reina a lei do mais forte, ou seja, a justiça pelas próprias mãos. Aí entra aquele ditado que até hoje a gente fala, né, pessoal? Que é o olho por olho e o dente por dente. Claro que a gente não quer que ninguém faça mais isso, até porque no dia de hoje, infelizmente, ainda existe. Mas existia uma época na sociedade em que a lei era feita pelas próprias pessoas.
Isso era na época da vingança privada. Tem uma lei muito interessante nesse período aqui, que é a famosa lei do talião, que pra gente, nos dias atuais, ela não é vista com bons olhos, mas naquela época era uma lei que fazia com que o castigo imposto ele pudesse ser colocado dentro das suas proporcionalidades. Ou seja, tinha a lei do talião, e que a lei dizia que o mal que alguém fez a um outro devia retornar a este, através de um castigo imposto, na medida da sua proporção. Então, observe que a gente já tinha uma lei que regulava as relações na sociedade. Já que era olho por olho, dente por dente, e a justiça era pelas próprias mãos, precisávamos de uma lei que regularizasse todas as ações do indivíduo, que, por sinal, muitas das vezes eram profundamente exageradas. E nessa lei, para quem tem curiosidade, tem esse código, alguns historiadores dizem que tinha 282 artigos. E esses artigos, pessoal, falavam de várias coisas, como as relações de trabalho, família, propriedade, crimes e escravidões. Então, observe que eu tinha uma lei, ainda não era uma lei sólida, mas que já fazia efeito no mundo jurídico. E por último, a vingança pública. Nessa vingança pública, a gente já tem aqui a figura do monarca, que é o rei. Ou seja, ofender a lei era ofender a coletividade naquela época, nesse período. Então, o rei ele tinha o total controle da sociedade. Observe que aqui a concentração do poder está nas mãos do rei. Não existe punição pelas próprias mãos. Então, muitas das vezes, o rei, pessoal, ele usava a arbitrariedade como sinônimo de punição através do Estado. Então, o Estado era o monarca, beleza? Não porque o rei era o monarca que a sociedade que vivia há momentos de paz, de fraternidade, de igualdade. Não. A gente vai verificar aqui que a figura do rei era tão grande, mas tão forte na época, que várias vezes tinha arbitrariedade que faziam com que os direitos das pessoas eram totalmente tolhidos. É por isso que a gente, diante dessas três evoluções do direito penal, a partir da vingança pública, o direito vai passar por um processo de restauração, e aí a gente vai estudar o iluminismo, que foi o grande salto para a evolução definitiva do direito penal na história da humanidade. Então aí é só o início. A gente teve, que fique bem claro, a gente teve três fases: a fase da vingança divina, da vingança privada, da vingança pública, na figura do monarca. Mas que agora, a partir daí, a gente tem o advento do iluminismo, que vamos ter as escolas que evoluíram e que fizeram e que tiveram bastante influência na evolução do direito penal, beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre as características das escolas do direito penal e o advento do iluminismo como forma de quebra de toda essa estrutura que foi montada até o advento do monarca e que, por sinal, fez com que o direito penal passasse por profundas reflexões e mudanças na estrutura da sociedade, beleza? Então fique atento. No próximo vídeo vamos estar falando aí sobre justamente a questão do iluminismo e suas influências nas escolas de direito penal até os tempos modernos, beleza? Valeu aí, obrigado pela atenção. Obrigado aí, galera. Valeu.